Vamos abrir as nossas Bíblias, portanto, em Filipenses capítulo 2, verso 19. E nós vamos ler até o 30. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para saber se, quantas semanas já que a gente vem falando sobre ela. Mas me diga uma coisa, como é o nome da carta? Parabéns, Filipenses. Quem escreveu a carta? Onde é que ele estava quando escreveu a carta? Ele estava na prisão em que cidade? Eu vou dar 3 opções: Santa Rita, Fortaleza ou Roma? Ótimo, vocês estão indo muito bem, tá? Então, ele estava lá, vou dar mais 3 opções: preso em Roma porque roubou o pirulito de São Pedro, porque estava lá em razão de ter feito arruaças lá na cidade de Corinto, ou porque foi injustamente condenado e apelou para o imperador de Roma. A terceira opção. Vocês merecem aplauso. Gente, vocês nem se aplaudem, isso é uma coisa horrível. Então, ele estava lá porque ele tinha apelado de um julgamento. Ele tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana. E por isso, ao ser julgado por pregar a Cristo, ele apelou para César. E ao apelar para César, ele segue uma grande viagem e fica preso em Roma. Quando chega em Roma, os irmãos de uma das igrejas que ele havia fundado há alguns anos, souberam do seu estado e mandaram um emissário levar para ele mantimentos, levar para ele também uma palavra de conforto e saber dele algumas informações sobre como ele estava. Como é que é o nome do emissário que foi enviado pela igreja de Filipos até Roma para saber da vida do apóstolo? Eu vou dar 3 opções: Epitelônio, Posperetício, Epafrodito. Eu sabia que vocês não iam decorar esse nome. Pois bem, Epafrodito vai até Roma e quando chega em Roma adoece mortalmente, a ponto de estar mesmo à beira da morte. Sobre isso, Paulo vai falar agora para nós na carta que foi enviada à igreja de Filipos. Espero no Senhor enviar-lhe Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Ponto. Qual a situação? O que iria acontecer com ele? Se ele iria ser realmente julgado, quando seria julgado? Então, quando ele se certificasse do que ia acontecer com ele, ele mandaria Timóteo para dar notícias para a igreja. Confiando, verso 24, no Senhor, que em breve também poderei ir. Ele alimentava o desejo de ser liberto, né? Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender o que, gente? As minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida
para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Que bênção! Que bênção a gente ser usado por Deus, escute, para fazer algo por alguém. Que bênção você ser usado por Deus para abençoar uma família, para abençoar um amigo, para abençoar um inimigo. Na vida cristã, quem não vive para abençoar, nem sei dizer se de fato vive. Porque cristianismo tem tudo a ver com servir ao outro, olhando para o outro com os olhos de interesse que eu tenho por mim mesmo. É óbvio que nós não temos como exercitar essa grande dádiva para todas as pessoas na face da terra, seria utopia, mas para as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, para o que Jesus chama de nosso próximo, aqueles que talvez nem sejam um próximo amado, mas um próximo que nos é próximo porque o nosso amado nos deixou próximo daquela pessoa. Gente, Paulo está aqui abrindo o seu coração, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com os irmãos que o ajudaram, ele, enfim, poderia nem estar tão preocupado com o bem-estar daquela igreja, já que ele tinha um problemão para resolver. Em breve, ele poderia ser condenado à morte. E a tradição da igreja nos conta que não nesse momento, mas em um momento posterior, também em Roma, em uma outra ocasião, em um outro aprisionamento, ele foi decapitado e morreu como um dos maiores mártires da igreja. Mas o fato é que ele estava em uma situação em que a vida dele precisava de cuidados. Ele disse que estava triste. Ele estava vivendo aquela antecipação, que eu não diria uma antecipação muito alegre, de ter a vida nas mãos de um homem ímpio, do imperador de Roma. E se vocês não sabem, o imperador naquela época era Nero, o louco. Aí eu pergunto para você, como numa vida tão louca como a nossa, em que nós somos pressionados de todos os lados, para fazer alguma coisa, para conquistar alguma coisa, para lidar com os nossos próprios problemas, nós temos como receber uma mensagem desse porte, em que alguém que de fato precisava de cuidado, atenção, intercessão e oração, estava preocupado com o bem-estar daqueles que se preocupavam com ele. Há alguns anos, nós vivemos aqui algo muito intenso com um casal querido da igreja. Não vou mencioná-los, mas é um casal que nós amamos muito e que estão conosco desde o início do projeto. Um dos casais que eu tive a oportunidade de discipular por alguns anos. E esse casal recebe a dádiva do seu primeiro filho. Uma gravidez extremamente desejada, planejada. E a criança nasceu saudável, mamou e tudo mais. Eu não tive como visitá-los no primeiro dia. E já no segundo dia, quando ia, soube que a criança tinha apresentado um quadro de infecção respiratória. E quando lá cheguei, a criança tinha acabado de ser levada para a UTI. E foi uma tarde extremamente dolorosa. Nós ficamos ali naquele hospital durante um tempo, e na porta da UTI, eu e o pai, a mãe no quarto, quando recebemos a notícia que a criança tinha tido a primeira parada cardíaca. E foi algo tão tenso e tão intenso, e nós orávamos e clamávamos ao Senhor naquele momento, até que depois da primeira parada, eu, o pai e a mãe, ficamos literalmente na porta da UTI, abraçados, pedindo a misericórdia do Senhor. Que Deus salvasse aquela vida. E, naquele momento, nós três recebemos a notícia que o bebê tinha falecido. E aquilo foi extremamente doloroso. Gente, ver aquele casal cheio de sonhos, cheio de
expectativas, o quartinho montado, coisa que quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo, aquela expectativa toda. E aí eu fiquei com eles, ficamos juntos, eu fui levar com o pai o bebê para ser sepultado naquela mesma noite. A mãe ficou no hospital. E uma coisa muito interessante aconteceu. Muito interessante aconteceu. No outro dia, toca o telefone. Era o pai da criança. Era esse irmão amado. E eu achei que ele ia ligar para pedir algum apoio, para, enfim, para que eu fosse visitá-los, E ele disse: pastor, eu vi o que você passou ontem. Toda a atenção que você trouxe para si, toda a responsabilidade. Não como pastor, mas como amigo próximo do casal. E eu liguei para saber como é que você está. Eu disse para mim mesmo: o quê? O que é que eu estou ouvindo aqui? Como é que você está? E ali eu tive uma lição prática, de que quando nós estamos profundamente envolvidos com o reino, mesmo quando passamos pelos grandes perrengues e problemas da vida, o nosso coração continua pulsando em amor, em preocupação pela vida dos nossos irmãos. Foi a lição mais viva que eu não aprendi em nenhum seminário e nunca vi escrita em nenhum livro. Isso vai estar nos anais da história da Cidade Viva, quando o livro da nossa comunidade foi escrito. Mas era mais ou menos isso aqui, o cara estava para morrer, iminentemente, uma morte estava se aproximando dele, e ele diz: olha, eu vou mandar Timóteo, já que eu não posso ir, para ver como é que vocês estão. Timóteo era um outro irmão que Paulo discipulou, que Paulo tirou de casa praticamente. Um jovem filho de mãe judia e de pai grego, que foi extremamente ensinado quando criança nos oráculos do Senhor, na lei do Senhor. E aí, ele diz: eu vou mandar Timóteo, por duas razões, ele diz. Vamos ver qual é a primeira razão. E aqui a gente tira o primeiro princípio de excelência espiritual, além desse princípio geral que cobre esse trecho das Escrituras, que essa coisa de excelência espiritual tem a ver naquela preocupação que Deus nos coloca no coração com os outros, mesmo quando nós precisamos de cuidado. Ele diz: espero no Senhor, vamos lá, no 19, enviar-lhes quem, gente? Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Temos aqui um princípio diretivo dessa parte. Ele vai mandar Timóteo porque ele sabe, ele conhece aquele jovem líder, ele foi treinado por Paulo, e ele sabia que ninguém teria maior preocupação com o povo da igreja de Filipos, porque Timóteo também estava na segunda viagem missionária de Paulo, quando a igreja foi fundada, então ele conhecia a igreja desde o começo. E ele disse: olha, ninguém como Timóteo, que se preocupe com o bem-estar de vocês. Meus amados, preocupar-se com o bem-estar dos outros, preocupar-se com o interesse dos outros, é esse princípio que está estampado na vida de Paulo e na vida do seu discípulo Timóteo. Preocupar-se com os outros, colocar os outros em um plano muito especial, e não buscar apenas os seus próprios interesses. Talvez ele tenha sido hiperbólico quando ele disse ninguém, talvez ele estivesse exagerando, talvez fosse uma figura de linguagem, mas o fato é que ele sabia que Timóteo se preocupava profundamente com o bem-estar espiritual daqueles irmãos. E não estava buscando méritos próprios, não estava buscando autoexaltação. E eu começo a me perguntar, quantos líderes cristãos hoje, ou quantas pessoas que se chamam líderes, estão de fato preocupadas com o bem-estar daqueles a quem eles ministram, ou estão preocupados com os seus próprios interesses de aparição social, de autoexaltação e de reconhecimento público?
Eu fico pensando quantos políticos nessa nação, eu creio que haja alguns, estão de fato na política, estão de fato no executivo e no legislativo, porque tem como premissa de vida um interesse do povo brasileiro. Quantos? Não tenho nenhuma capacidade de dizer quem são de fato, porque Deus conhece os corações. Mas uma coisa é real, nós precisamos, no corpo de Cristo, de mais homens e mulheres que estejam de fato interessados em servir ao outro, ao interesse do outro. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu vejo muita gente servindo, e quando eu vejo também muitas pessoas buscando alguma ação social para fazer, e já foram feitas pesquisas nesse sentido, não tenho aqui números exatos, mas é alarmante a quantidade de pessoas que, quando são perguntadas por que você faz isso pelo pobre, pelo hospitalizado, ou por que você dá dinheiro, ou por que você faz isso ou aquilo, eu faço isso para me sentir bem. No final das contas, é o interesse de autorrealização que determina a ação de abençoar os outros. E eu perguntaria, será que de fato há um interesse, em primeiro lugar, de abençoar e de se preocupar com o interesse dos outros ou com o seu próprio interesse? Deixa eu falar um pouco da medicina, um pouco da saúde hoje. Será que são muitos os médicos hoje que estão de fato, e se tem médicos aqui, me escutem com humildade. A vocês que foi dada uma função tão maravilhosa, um sacerdócio, eu diria. Quantos hoje estão de fato preocupados com o bem-estar, com a saúde do doente e especialmente com a sua alma? Agora eu trago para nós, quantos de fato no corpo de Cristo, que pregam, que lideram, que fundam igrejas, que abrem igrejas ou que dividem igrejas, estão de fato, em primeiro lugar, interessados no crescimento espiritual dos outros e não em seus próprios interesses? Meus amados, eu não sei, não tenho absolutamente a capacidade de dizer quantos, mas eu trago para a nossa reflexão. Excelência espiritual que não envolve uma preocupação genuína com o outro, ela não existe. E estamos no meio da série sobre excelência espiritual. E eu preciso me levantar, você precisa se levantar para servir, para ir para o hospital, para ir para essa porta, para dar aula, para cuidar de criança, para fazer isso, para fazer aquilo, no corpo de Cristo, pelos outros, em nome de Deus e no poder do Espírito Santo. Pelos outros, no nome de Deus e por amor a Deus e no poder do Espírito Santo. Nós precisamos de fato buscar os interesses dos outros. E é aqui o primeiro princípio, repita comigo, excelência espiritual envolve colocar os interesses dos outros e o bem-estar dos outros como uma prioridade em nossa vida. Eu sei que isso é totalmente antagônico ao que nós aprendemos hoje. Seja campeão, você merece, você é o senhor da sua história e tal, e tal, e tal. É um discurso politicamente talvez incorreto. Dizer que colocar os interesses dos outros como essenciais na condução da nossa vida seja algo a que nós devemos nos apegar. E eu guardarei, durante toda a minha vida, o exemplo daquele jovem pai que acabara de perder o seu filho. Pastor, como é que você está? E eu fico pensando, hoje, nós vivemos na sociedade da autoexaltação. Vivemos na sociedade eu diria, da ostentação. Quantos não têm usado as redes sociais para ostentar coisas? Eu tenho pedido muito aos meus líderes, eu tenho pedido muito às pessoas mais próximas. Não usem as redes sociais para ostentar coisas.
Quantos não vão para as redes, às vezes, para dizer aquilo que têm, aquilo que compraram, aquilo que... Isso é tão pequeno. Quando a gente vê que nessa mesma rede há irmãos nossos que talvez estejam desempregados. Enquanto nós vamos ostentar coisas. E ainda dizemos, Deus me abençoou com isso, e não teria abençoado o irmão também com o seu momento agora de fragilidade, ou de falta, ou de... Eu sei que eu estou colocando esse exemplo dentro de uma categoria mais ampla de se importar com os outros. E a gente também dá demonstrações de amor ao próximo, quando a gente não ostenta o que tem para o próximo. Quando a gente não precisa fazer isso para o próximo. Uma das coisas que eu peço sempre a Deus, Senhor, se eu ministro para um público tão diverso, mas que talvez em sua grande maioria seja parte dos intelectuais da cidade ou das pessoas mais abastadas da cidade. Que nós, ainda que ricos, que você, ainda que rico, viva como se nada tivesse, na simplicidade de alguém que não precisa ostentar para se identificar na sociedade como tal. Eu quero lançar hoje esse pedido à minha igreja, aos meus irmãos. Você não precisa ostentar o que você tem. Você não precisa concorrer com os outros para mostrar o que você tem. É muito triste saber que algumas irmãs, às vezes evitam vir ao culto, porque não conseguiram trocar o carro, ou porque não tem mais roupas. Algo totalmente incompatível com a simplicidade de Cristo. Alguém que diz, eu não posso repetir uma roupa, se eu repetir uma roupa eu não vou para a igreja. Você está talvez tão preocupada com a sua reputação social, que você está esquecendo que o nosso Senhor não tinha onde reclinar a sua cabeça. O seu Senhor não é Givenchy, nem Yves Saint Laurent. O seu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa ostentar para se identificar na sociedade. Amém, irmãos? Isso é uma das maneiras da gente se preocupar com os interesses dos outros, com o coração do outro. Não conte vantagem. Não conte vantagem do que você tem, do que você conquistou, do que você comprou. Talvez você não quisesse ouvir isso dentro de uma igreja. Mas que melhor lugar se não a igreja de Jesus para você ouvir o que você não quer. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém, irmãos? Vamos fazer um propósito agora diante de Deus no meio da mensagem. Feche seus olhos e diga, Senhor, eu não preciso ostentar nada. A minha identidade está em Ti. Amém. Amém, irmãos? Portanto, não deixe de vir para a igreja por causa de roupa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nesse primeiro ponto. Então repita, primeiro princípio. Excelência espiritual tem a ver com colocar o outro como nossa preocupação. Em segundo lugar, o que é que ele diz sobre Timóteo? Por que é que ele vai mandar Timóteo? Por que é que ele escolhe Timóteo? Olha o que é que ele diz aqui. Pois todos buscam, 22, verso 22. Vocês sabem que Timóteo foi aprovado. De que maneira? Vamos lá, gente. Vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque se viu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Ele dá uma outra característica desse jovem, que para mim é um outro princípio de excelência espiritual. É a capacidade de ser bem liderado. Se tem um jovem nas Escrituras que soube ser bem liderado, foi Timóteo.
Ele diz que Timóteo serviu no Evangelho como um filho serve ao pai, tendo no apóstolo Paulo a sombra de um líder pai, de alguém mais experiente, que o ensinava, que abria a boca e ele baixava a cabeça, que entendia a autoridade dada por Deus ao apóstolo. E aqui, gente, nós estamos chegando próximo do Dia das Mães, e eu não posso deixar de falar do princípio de autoridade e do princípio da submissão. Ninguém chega muito longe no corpo de Cristo, senão por profunda submissão. Submissão a Deus, submissão a quem Deus colocou sobre nós especialmente. Eu sou extremamente Caxias no que eu vou dizer para vocês. Não acredito em sucesso genuíno, em sucesso verdadeiro e em vida plena quando nós somos rebeldes. Os rebeldes talvez se antecipem nas suas conquistas, mas elas nunca terão um doce sabor. O rebelde é alguém que não sabe esperar o seu tempo. E a rebeldia, gente, é um pecado que esteve inicialmente presente no reino celestial, quando Lúcifer, um espírito de luz, um grande anjo nos exércitos celestiais. Alguns dizem, a partir da interpretação bíblica, que ele era alguém que coordenava as adorações a Deus. E a Bíblia diz que ele se rebelou contra Deus. E por isso foi precipitado dos céus. E a sua maior tarefa é nos incutir um espírito rebelde. Vejam muito bem, tem nada mais duro do que um filho rebelde. Não tem nada mais duro do que ter um colaborador rebelde. Não tem nada mais duro do que ter um cônjuge rebelde. E a Bíblia nos diz uma coisa. Aqui Paulo diz que vai mandar Timóteo, porque foi um rapaz que se viu a Deus e a ele como um filho serve a um pai, em submissão, em aprendizado e em crescimento. E a Bíblia nos diz também que o pecado da rebeldia é pior do que a feitiçaria. Jovens, vocês nunca serão bons pais se vocês não aprenderem a ser bons filhos. Você nunca será um grande líder ou uma grande líder, abençoada por Deus, abençoado por Deus, se você não for um bom liderado. E eu fico aqui a pensar, meu Deus, quantos têm perdido a bênção de Deus em suas vidas por causa da rebeldia? Quantos jovens, quantos filhos têm perdido a bênção de Deus por se rebelarem contra os seus pais, por se rebelarem contra os seus líderes? Quantas igrejas no Brasil, gente, têm sido fundadas por motivos torpes, por briga, por confusão, por rebelião, por não se saber esperar a hora de Deus. Escuta, quando Deus olha em nós o esforço, a dedicação, a submissão e a humildade, Ele nos honra no devido tempo. O que é que a Bíblia diz? Humilhem-se diante da potente mão de Deus e Ele vos
exaltará. Sabe por quê, pessoal? Porque submissão e briga contra a rebelião, eu brigar contra a rebelião do meu coração, passa por uma perspectiva. Toda rebelião é, antes de mais nada, rebelião contra Deus. Se o filho se rebela contra os pais, ele não sabe de uma coisa: ele está se rebelando contra Deus. Se você se rebela contra o seu chefe ou contra o seu líder, se você não o respeita, você está fazendo, antes de mais nada, isso com Deus. Aí você diz: mas ele é um caba safado, nojento, meu pai é um alcoólatra, ou fulano de tal não vale o que o gato enterra, e isso e aquilo outro. Escute, não está em questão as qualificações da autoridade que Deus coloca sobre nós. Está em questão a nossa capacidade de nos submeter como se a Deus estivéssemos nos submetendo. E quais são os limites dessa submissão? Submeta-se até o momento em que você seja obrigado a pecar. Se você for obrigado a pecar pelo seu pai, não se submeta. Meu filho, eu quero que você mate alguém. Não, papai. Antes obedecer a Deus do que ao Senhor nesse caso. Agora, meu filho, eu não quero que você faça isso. Tá bom, papai. Vou orar, vou colocar o meu joelho no chão para Deus quebrar o seu coração. E o sucesso dos que sabem viver como Timóteo é grandioso. Meu irmão, eu estou falando de excelência espiritual, eu não estou falando de técnica maquiavélica de se usurpar a liderança ou de se tomar o poder. Não estou a serviço da filosofia mundana. Estou aqui a serviço de princípios bíblicos inabaláveis, sabe, metatemporais, que valeram para 1000 anos, 2000 anos, vão valer para hoje, vão valer para sempre, porque Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele permanecerão para sempre. Amém, gente? Então, se você quer excelência espiritual na sua vida, em primeiro lugar, busque preocupar-se com o interesse dos outros. E segundo, submeta-se às pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Porque isso é o princípio de grandes dádivas e de grandes bênçãos na sua história. Quem crê diz amém? Amém. E finalmente, o último princípio de hoje. Eu quero agora que a gente extraia princípios da vida do Epafrodito. Olha o que é que ele diz aqui. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta quem, gente? Epafrodito. Aí ele começa a falar de 3 coisas sobre Epafrodito. O que é que ele diz de Epafrodito? Primeiro, o que é que ele diz? Meu irmão. Depois, cooperador. E depois, companheiro de lutas. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Aí ele fala de Epafrodito, que ficou doente, disse que o recebessem bem. Talvez a igreja tenha achado que ele fracassou na sua missão, porque não conseguiu, talvez, trazer notícias de Paulo, como eles esperavam que trouxesse. Mas o fato que eu quero pôr para vocês aqui são essas 3 qualificações que ele dá para Epafrodito. Primeiro, ele diz: Epafrodito, meu irmão. Epafrodito, meu cooperador. E Epafrodito, meu o quê, gente? Companheiro de lutas. Gente, eu acho que no corpo de Cristo, essas 3 qualificações, elas são meio que etapas na vida da gente. Quem aqui é meu irmão em Cristo? E minha irmã também em Cristo. Amém? Nós somos irmãos em Cristo por uma razão. Qual é a razão? As crianças. Quem são as criancinhas aqui que são as minhas irmãs em Cristo? Levanta a mão, criançada. Grita assim: eu sou o tio. Eu vou dar uma chance para vocês, tá bom? Criançada, quem aqui são os irmãos em Cristo do tio Sérgio? Diga: eu sou o tio. Alguém grita no deserto, uma voz que clama lá atrás. Me escutem todos vocês. O que nos faz irmãos em Cristo?
Eu não sei porque tem pastor que não gosta de criança. Venha pregar aqui no meu lugar cheio. Mas vamos lá. Quais são as 3 qualificações que Paulo dá a Epafrodito? Primeiro, ele é o meu irmão, é o meu cooperador e é o meu companheiro de lutas. O que nos faz irmãos em Cristo? A cruz. Jesus foi à cruz, morreu na cruz e nós entendemos que a morte dele na cruz foi por nós. Entendemos que não podemos nos salvar sozinhos. Essa é a pura e simples mensagem do Evangelho. O que é um cristão? É um caba safado e uma caba safada que acredita nos méritos da cruz. Só. Eu vi uma mensagem muito interessante de um padre essa semana da Canção Nova. Padre bem maguinho, ele dizia assim: nós comungamos, nós participamos da comunhão, não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Verdade. Nós participamos do corpo de Cristo e da igreja de Jesus, não é porque tem nenhum merecedor aqui não, é tudo caba safado e caba safada, a começar do safadão que está falando aqui em cima, que não é Wesley, mas é Sérgio Safadão. Em que sentido é Sérgio Safadão? Eu não tenho dignidade nenhuma para chegar diante de um Deus santo e puro e dizer que eu mereço alguma coisa. Eu posso até tentar ser um bom marido, um bom pai, um bom tio, um bom amigo, e tenho lutado para isso. Eu acho que todo cristão, uma vez salvo, como Safadão, deve lutar para ser parecido com o seu Senhor. Amém, irmãos? Agora, eu sou um safadão inconformado. Aquele que se conforma com a sua safadeza, esse é um porcalhão. Agora, o homem e a mulher de Deus que se inconforma com tudo aquilo que o afasta de Deus e do próximo, ele deve lutar contra isso. Mas a questão que eu quero pôr é o seguinte: nós somos irmãos por uma realidade só. Porque Jesus morreu na cruz por nós e nós entendemos esse sacrifício e internalizamos esse sacrifício. Nós não podemos fazer nada para nos salvar, é isso que qualifica um cristão. Todas as outras demais religiões têm algo para cumprir, tem que bater meta para ir para o céu. Mas aquele que crê no Evangelho não tem que bater meta para ir para o céu não, porque quem bateu a meta por nós foi Jesus. Amém, irmãos? Então eu só estou querendo pôr aqui, para efeito de clarear a mente da gente, que nós somos irmãos por uma realidade espiritual. Amém, gente? Está esclarecido. Agora vem a outra qualificação de papá. Froditinho. Qual foi a outra qualificação dele? Ele é meu irmão, ele é meu o quê? Cooperador. Cooperador já é outra coisa, meu amigo. Cooperador é aquele que se junta no corpo de Cristo e coopera para que o reino avance. Eu tenho muitos cooperadores, essa galera de vermelho aqui, os encarnadinhos de Jesus aqui, ó. São cooperadores. Eu sei que tem outros sentados aqui. Essa turma aqui, ó, maravilhosa. Acho que isso vai dormir, Kátia vai dormir assim, ó. Sonhando assim, ó. Lutando, karatê. São cooperadores, estão todo o tempo aqui, ó. Ceicinha é uma cooperadora do reino. Está aqui com seu marido, saúde de ferro. Os dois. Cooperadores ali de trás daqueles vidros pretos. A turma ali da porta, os diáconos maravilhosos estão ali, que eu dou um cheiro em cada um todo dia. E o bom é que eles sabem que eu sou homem. Cooperadores são aqueles que se juntam para que o reino avance. Agora tem uma diferença entre irmão cooperador e irmão consumidor. O irmão consumidor, ele se contenta em sentar na cadeira e ouvir coisa legal.
Ele se contenta a sentar na cadeira e ser alimentado, eternamente alimentado. Mas quando o assunto é cooperar, talvez ele não tenha tempo, mas ele coopera com recursos. Também tem esse tipo de cooperação. Tem um cooperador também que coopera com o joelho no chão. Às vezes não tem um centavo para contribuir no reino de Deus. Que bênção. Talvez Deus tenha dado para ele um voto de pobreza. Eu creio que alguns são pobres para a glória de Deus, irmãos. Pobreza como opressão social e miséria não é a vontade de Deus para ninguém. Pobreza que eu digo no sentido de simplicidade, de ter o pão de cada dia que o Pai Nosso nos diz. Mas o que é fato é que nós somos irmãos pela cruz, mas somos cooperadores por um propósito. Mas nem todos são. E aí esse grupão vai começando a diminuir. O grupo de cooperadores do reino é menor do que o grupo dos irmãos. Vão para o céu os irmãos? Vão. Porque Jesus é bom. Mas os cooperadores, aqueles que estão lutando, aqueles que estão dando sangue pelo reino, isso é excelência espiritual, meu irmão. É não olhar para a igreja e achar que isso aqui é um shopping, que sua cadeirinha devia estar em outro lugar, que o banheiro devia estar um pouquinho mais limpo, que o seu carro devia estar um pouquinho mais perto, que o ar-condicionado devia estar um pouquinho mais frio, e que o pastor devia ser um pouquinho menos besta. Isso é mente de consumo. Isso é mente capitalista, consumista. E aqui Paulo está dando as qualificações de Epafrodito. Meu irmão, agora é também meu cooperador. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada, eu só quero que você pense. O que você tem feito para que o reino de Cristo avance na face da terra? Eu vou dar algumas perguntas. Você tem orado por isso? Você tem contribuído para isso? Financeiramente? Você tem servido? Não, pastor, acho que meu dom no corpo de Cristo é o dom do que enche o saco do ombudsman. Eu encho o saco do ouvidor. Eu sou o reclamador geral da República. Essa é a minha função dentro do reino de Deus. O reclamador geral. E sabe o que é que eu tenho percebido? E isso, gente, é dado de quem observa a igreja há 20 anos. Eu sou novinho assim, tenho uma carinha de novinho, mas já faz 20 anos que eu sou observador da igreja de Cristo, que eu estudo a igreja de Jesus. Tentei me especializar nisso, estudar os movimentos espirituais, entender o que traz as pessoas, o que leva as pessoas. Mas eu tenho percebido uma coisa. Eu conheço muito bem os caminhos para a queda e para o desvio. Começa assim, o cara serve no corpo de Cristo, é cooperador. Participa, ora, intercede, está ali fazendo o ru quando é hora de fazer o ru, ahá quando é hora de fazer ahá. Aí começa a ter umas chateaçõezinhas, ou começa a passar por umas tribulaçõezinhas, aí deixa de servir no corpo de Cristo, ou seja, a brasa já começa a esfriar no cidadão. E quem não está servindo, está fazendo o quê? Só tem duas opções dentro do reino de Deus, concordam? Ou você está servindo, ou você está o quê? Sendo servido. E quando você deixa de servir, quando você deixa de lutar, quando você deixa de se dar pelo corpo de Cristo, e se passa a ser um mero, eu digo um mero no sentido mais pejorativo que você possa ter dessa palavra, um mero espectador, você começa a ver as coisas, aí você começa a reclamar das coisas, você começa a observar as coisas, você começa a se chatear demais, você começa a se mimimizar demais, você começa a olhar para tudo com olhos extremamente críticos, você transcende aquele desejo de ver a construção do corpo e você começa a trabalhar para que as estruturas se acabem, para desestimular as pessoas, aí você começa a ser usado de uma maneira tremenda e formidável pelo próprio cão. A falar dos outros, a questionar as coisas, a estar sempre murmurando, a estar sempre insatisfeito. Irmãos, é por isso que Paulo diz que Timóteo, Epafrodito, tem uma outra característica. Escuta, ele era o quê? Irmão, por causa da cruz.
Era cooperador por causa do trabalho e era o quê? Companheiro de luta, meu irmão. Companheiro de luta. O companheiro de luta é o estágio mais maduro e mais excelente que um homem de Deus e uma mulher de Deus podem ter no corpo de Cristo. É ser companheiro de luta, companheiro de oração, é aquele que está presente quando o tempo fecha. É aquele que está presente quando a motivação às vezes se vai. É aquele que chora com você. Na minha vida cristã eu tenho muitos irmãos. Tenho vários cooperadores. Agora estou procurando ansiosamente por companheiros de luta. Companheiro de luta é o que o corpo de Cristo precisa. Escuta. Pela cruz somos irmãos. Pelo trabalho somos cooperadores. E na tribulação somos companheiros de luta. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui têm de fato companheiros de luta em sua vida? Estou pasmo. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui têm de fato em sua vida pessoas que você pode dizer, esse aqui é meu companheiro de luta? Ah, nada como uma pergunta mal feita. Agora imagina, nós temos um mundo para conquistar para Jesus, amém? Hoje às 8 da manhã eu estava lá na nossa terra, lá na BR. Gente, eu vou dizer uma coisa, o negócio está pegando fogo. Se você não foi lá ainda na celebração das 8 da manhã no domingo, você ainda não pegou muito do negócio, o babado, o negócio, a quintura. Hoje nós estávamos lá, um grupo muito grande, nós tínhamos quase 200 pessoas. 8 horas da manhã no domingo com 200 pessoas é avivamento. Estávamos lá e eu preguei essa mesma mensagem e eu disse, falei de companheiro de luta, depois eu levei todo mundo, eu saí em peregrinação, eu, Samara, meu menino, feito o galo e a galinha na frente e um bocado de gente atrás de nós. Eu os conduzi por mais ou menos 500 metros dentro da terra e nós fomos a um lugar que é um monte que dá para ver a cidade de João Pessoa, dá para orar por João Pessoa e nós fomos hoje consagrar o primeiro monte de oração da Cidade Viva. O Monte das Palmeiras, porque lá é cheio daquelas palmeiras nativas. E eu falava sobre isso. E eu disse, gente, imagina se nós formos mais que irmãos, formos cooperadores irmãos. E se nós formos mais que cooperadores, formos companheiros de luta para ver o nome de Jesus sendo exaltado na face da terra. Seremos irmãos cooperadores que lutam como companheiros para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. Isso é a simples excelência espiritual da Bíblia. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter a convicção que a nossa comunidade não só tem irmãos, mas tem o que, gente? O segundo passo tem o que? Cooperadores, mas que a gente dê um passo a mais e se entenda parte de um time muito mais importante do que a seleção brasileira de futebol, muito mais importante do que a Copa, é essa luta da nossa vida, que é a luta por implantar, por levar à frente, por falar do amor de Deus, por levar pessoas, tirar pessoas da escravidão para a liberdade em Cristo, para pegar outros Sérgios safadões e Samaras safadonas e trazer para a glória de Deus e torná-los homens e mulheres que buscam a vontade de Deus, mas para que isso aconteça tem luta no meio. O que é então que separa o grupo dos meros cooperadores do grupo dos companheiros de luta? As lutas. Hein, Ceissa? Falando aqui para os meus irmãos surdos e para o ministério. Imagina se vocês só tivessem cooperadores.
Gente que está trabalhando quando tudo vai bem. A gente gosta dos ups da vida, mas não gostamos dos downs da vida. E você conhece um homem e uma mulher forjados no Espírito Santo, quando, na hora da luta, eles são mais que cooperadores. Eles são companheiros de luta. Amém, meus irmãos? Companheiro de luta. E a minha oração é que nós alcancemos essa excelência espiritual. Vamos repetir? Excelência espiritual tem a ver com o que, gente? Qual é o primeiro ponto? Dedicar-se aos outros. Primeiro ponto, dedicar-se aos outros. Segundo, submeter-se a Deus e às autoridades que Ele constitui sobre nós. Amém, irmãos? E qual é o terceiro princípio de excelência espiritual? Deixar de ser simplesmente irmão, tornar-se irmão cooperador e tornar-se irmão cooperador, companheiro de luta. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te faça uma bênção. Que o Senhor, na tua família e na tua casa, derrame toda a sorte de bênçãos espirituais, toda a sorte de graça. Eu peço a Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu peço que Deus abençoe essa igreja de maneira abundante, ó meu Deus, que nos leve a alturas da tua graça, nunca vistas por nós. A minha oração é que haja poder dentro da sua casa. A minha oração é que haja graça e provisão dentro da sua casa. A minha oração é que o seu casamento seja restaurado, que os seus filhos estejam em submissão, que a sua vida seja uma vida que respira a graça de Deus e que a sua vida exale o perfume de Jesus. Que as crianças, onde é que são as crianças? Que é do grito das crianças? Que vocês sejam crianças que amam os seus pais, que respeitam os seus pais, porque Deus vai abençoar vocês de montão. E que o Senhor nos abençoe, que a graça dele esteja sobre nós. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder para todos sempre. Amém!